Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu voltei, minha voz não, mas eu tenho que falar sobre o último episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin e, para nossa felicidade, de qualquer maneira, a gente já tem anunciada a quarta e última temporada. Você não entendeu errado. A gente vai ter, pelo menos começando em 2020, em outubro, a temporada de outono, a última temporada de todas de Shingeki no Kyojin. E você está se perguntando se vai dar tempo de acabar? Não vai? Depois a gente conversa sobre isso. O que você tem que focar na sua mente é que a terceira temporada finalizou, na minha opinião, finalizou super bem, com o encerramento ali com imagens cheias de spoiler, inclusive para quem leu o mangá, mas essa análise cheia de spoilers porque eu fiquei ontem com a Nath do Titan Cash, sigam ela no Twitter, pensando várias coisas, então já tenho várias respostas, isso vem em outro vídeo também, paciência. Vamos comentar sobre todos os detalhes importantes deste último episódio, desse encerramento lindo, maravilhoso, de uma segunda parte da terceira temporada que elevou muito o que a gente tinha na primeira, o que é natural, porque era um arco realmente compacto, porém cheio de emoções e cheio de revelações. E eu tô muito feliz de estar ajudando vocês a compreender cada uma das revelações sempre nos vídeos aqui no canal. Então já deixa o like para ajudar aí no meu trabalho, se inscreve se não for inscrito. E em breve essa voz volta, eu acho, o negócio tá tenso, acende uma vela pra mim porque eu tô precisando. O mundo dentro das muralhas que a gente conhecia mudou. Mudou não porque eles mudaram, eles são os mesmos, mas a realidade que eles conheciam realmente foi ampliada de uma forma que eles não imaginavam. Eles sempre acharam que tinham inimigos muito perigosos, os titãs, que eram difíceis de lidar, e entre os titãs tinham aqueles inteligentes, comandados por pessoas, que também eram muito mais difíceis de lidar, muito mais perigosos, só que era muito mais do que isso. O inimigo era simplesmente o mundo? Todas as outras nações que existem fora daquela ilha em que eles estão localizados acreditam que eles são filhos do demônio? Que eles são uma raça ruim que precisa ser exterminada? E os titãs que eles desejavam a morte, que eram seus inimigos primordiais, que mataram eles e eles matavam quando eles conseguiam, quando eles podiam, na verdade eram como eles, súditos de Ymir Fritz, Eldianos, mesmo povo, que estava ali sendo transformada por outros, pelos verdadeiros inimigos. Tudo mudou, inclusive na mentalidade do nosso protagonista, que nesse episódio consolida uma mudança muito expressiva em quem ele é, e a partir daí a gente tem que analisar ainda mais o Eren. Toda a trajetória do Eren, desde o início da terceira temporada, definiu quem ele era no mar, quem ele era ao chegar lá. É claro que a verdade seria algo muito difícil para o povo que não participa das expedições, que não teve o contato com o porão, que não estava ali descobrindo aos poucos para eles receberem de repente. A humanidade existe, nós somos filhos do demônio, os titãs eram humanos como nós somos, você pode se transformar num titã. Tudo isso é muito complicado, difícil de digerir, mas como o Pixis falou, a gente vai esconder a verdade? Nós destituímos um rei Raiz que apagou as memórias do povo, na verdade que apagou há 100 anos atrás, e a família foi mantendo esse segredo ao longo de todo o tempo, e a gente vai esconder, manter esse golpe militar, esse governo militar que já é questionado a troco do quê? Não era para todo mundo saber a verdade? Então todos têm que saber a verdade e ver como é que eles vão lidar com isso. E os jornais ajudaram então nessa repercussão. Eles contaram toda a história. E como a gente vê ali no papo dos jornalistas com a Handy e com o Levi, as reações são diversas. Existem aqueles que leem a verdade e falam, ok, não tem nenhuma reação muito expressiva. Aqueles que ficam um pouco assustados, aqueles que já não curtiam o golpe militar, não curtiam o governo ali que substituiu os Raiz e começam a criar teorias da conspiração, né? De repente isso não é verdade, de repente tem outros segredos. Não tem como dimensionar exatamente como vai ser essa repercussão e é o que a Handy está ali aceitando. Agora a gente vai ter que driblar, vai ter que manejar esse tipo de burburinho, esse tipo de resposta, seja ela qual for, e serão diversas. Agora eles vão ter que contornar qualquer crise que surgir, porque além disso, eles têm, obviamente, um inimigo lá fora e algo muito mais importante, emergencial para pensar e lidar. E falando em mudanças, a gente descobriu todas essas verdades a muito custo. A gente teve uma perda gigantesca de novos recrutas, de pessoas da tropa de exploração, inclusive Erwin Smith. E a escolha do Erwin Smith não passou em branco até esse momento. A gente teve um questionamento muito forte, incisivo e duro que veio através do personagem Floch, ali justamente com Armin, Mikasa, Eri, todos os outros ali da tropa que viram aquilo acontecer e nada fizeram.
Segundo o Flock, a escolha ideal para qualquer um que leu aquele relatório sobre a missão em Shiganshina seria manter Erwin vivo, não Armin. Portanto, eles estavam esperando para serem condecorados, comemorados, para ter um funeral de todos que morreram, mas escondido sob aquilo estava uma decisão que foi passional. Eren e Mikasa queriam que o Armin sobrevivesse porque eles amavam o Armin, porque ele era um amigo deles, a família. Já o Levi não escolheu o Armin, ele escolheu o descanso do Erwin. Ele não pensou ali estrategicamente que o Erwin poderia e seria mais interessante como um comandante, na importância que ele tinha frente aos desafios que poderiam vir. Não, ele pensou empaticamente, sentimentalmente sobre como o Erwin ali merecia descansar e finalmente sair desse inferno em que ele vivia ao longo de todos os anos. Foi uma decisão passional. Não foi uma decisão militar, não foi uma decisão racional. E o Flock é uma figura interessante nesse ponto, porque o Isayama deu declarações depois que ele foi um personagem que surgiu sem nenhuma pretensão, mas ao longo do tempo o Isayama vai usando ele como um contraponto ao grupo principal, justamente esse que está sendo questionado agora. Ele é como se fosse o leitor, e eu acho interessante o Isayama falar que o Flock é como se fosse o leitor, porque realmente ele traz questionamentos que são exatamente o que grande parte do público, pelo menos na época do mangá, fez, as perguntas que o público trouxe ao ver aquela escolha de Erwin não, Armin sim. E aquelas palavras do Flock são muito duras porque ele também faz uma análise muito precisa sobre cada um. Ele fala como Eren sempre se achou certo e por isso ele nunca desistiu, porque ele estava tão convicto de que ele tinha os melhores ideais, as melhores ideias, que ele vai avançando e ele nunca se questiona. Ao mesmo tempo que a Mikasa ali foi mais adulta, porque no final ela desistiu de salvar o Armin e isso também machuca ela, porque de fato ela desistiu, de fato ela cedeu. Ela foi um pouco mais responsável do que o Eren naquele momento, mas ao mesmo tempo ela desistiu, então, em algum momento, de salvar o amigo. É doloroso. E os outros, Jean, Connie, Sasha, vocês ficaram calados. O Flock questiona por que eles não questionaram os seus superiores, já que era uma decisão equivocada. O Flock, ele é duro em outro momento também com a Hit, que era ex-colega da Annie, era da polícia militar, era ali muito próxima ao Marlo, inclusive o Marlo gostava dela e tal, foi nela que o Marlo pensou antes de morrer. E quando o Jean fala, conta pra ela como o Marlo foi corajoso, ele fala, porque o Marlo foi, mas ele é duro de novo ao dizer, mas ele se arrependeu no fim. Porque ele viu o terror, ele viu a morte. Quando você quer confortar alguém pós-morte de outro, você não falaria uma coisa tão dura e verdadeira, sim, mas dura como essa. Mas o Flock ali tá sem meias palavras. Tá dizendo toda a verdade. Em vários momentos ele se assume ali covarde e então provavelmente ele tá sem esperança ali de ter um futuro que possa ser manejado por pessoas que sobraram e depois de perder uma carta tão importante. Mas aí a gente tem uma tentativa de segurar a onda, a esperança do Eren, que vira pro Armin naquele momento e fala, Armin, a gente não viu o que tem além das muralhas ainda. O mar, lembra o mar? Então, e o Armin se acende, fica feliz porque o Armin já estava se culpando e aceitando que realmente ele não era a escolha mais correta. Mas não, ele lembra do mar. Então ele ganha um sonho, um motivo para avançar e antes do Eren conseguir completar e falar então que realmente depois dali vai ter a liberdade, depois do mar tem a liberdade, o que acontece? Ele tem ali flashes. Memórias do Coruja vendo a irmã do Grisha pequenininha ser levada por aquele policial marleniano embora. Lembranças da irmã do Grisha, toda despedaçada, jogada no rio, depois de ser morta por cachorros de uma forma brutal. Então, existe liberdade atrás dos muros ou existe mais repressão, mais dor, mais sofrimento e mais inimigos? Isso tudo vai começando a permear o Eren. A vivência do Eren Yeager por si só, o que ele viu com seus próprios olhos ali fisicamente, não é só isso mais que está dentro dele. Não é, novamente eu vou dizer isso, que o Eren, com memórias, ele muda e vira outra pessoa, mas ele tem experiências e vivências que ele não praticou, mas que estão ativas e vivas nele, cada vez mais ele vai sentindo. Isso o modifica. Eu vou reforçar de novo, que eu já reforcei em vídeos, uma frase em entrevista do Isayama, que ele comenta o quanto memórias e impressões formam muito do que nós somos. Então, em um mundo de Shingeki, em que memórias têm um papel muito ativo, obviamente elas acabam causando alguma interferência. Mas é bom a gente notar que o Eren não tem controle do que vem, quando vem, como vem. Ele não está escolhendo quais memórias acessar ou quando. É um processo praticamente automático e muito doloroso, como a gente está vendo. A expressão dele muda, ele congela.
O Eren que a gente conhecia, no final do episódio, não tá ali. E quando a rainha Ristória vai condecorar cada um deles, ele encosta na Ristória, ele não ativa a coordenada caso alguém esteja ali um pouco confuso. Acontece a mesma coisa que aconteceu na caverna ali dos Raios. Ela, com sangue real sim, produz ali um gatilho para que ele acesse memórias do seu pai novamente, e ele acessa as memórias do pai dele na caverna dos Raios de novo, antes dele matar Frida e quase todos os Raios. E a gente vê que o Grisha, quando chegou ali, ele tenta dialogar, ele tenta implorar para o rei das muralhas, a rainha das muralhas naquele momento, que ela faça alguma coisa. Os titãs invadiram, meus filhos, minha família vão morrer, por favor, faça alguma coisa. E aí a gente tem a trava do titã fundador que estava com a Frida, sangue real. Portanto, a coordenada era ativada, a trava também, e ela não faria nada. Ela nada faria para impedir aqueles titãs que entraram e para salvar o seu povo. E o Grisha fica desesperado, transtornado, e a cara do Eren no presente, revivendo tudo isso, também fica transtornada. E ao mesmo tempo que a gente tem vários pontos e momentos de desespero, a gente tem também o ponto de esperança. Ao longo de mais ou menos um ano, tendo fechado então o buraco da Muralha Maria, de Shiganshina, que é ali um distrito no extremo da Muralha Maria, eles começam a limpar a área dos titãs que teriam sobrado. E a maioria dos titãs de fato estava para dentro da Muralha Maria. Entraram com o ataque do Colossal. E eles demoraram então cerca de um ano para limpar toda aquela área, tirar todos aqueles titãs e possibilitar que a humanidade voltasse para a grande área da Muralha Maria que antes estava inabitada. O distrito de Troche renasceu. Ali a área da Muralha Maria estava renascendo também. E eles finalmente poderiam ultrapassar a muralha e ir além, ir até o extremo da ilha, ir até o mar. Isso acontece 6 anos depois de tudo começar. Após o Titã Colossal dar um pontapé inicial, abrir um buraco Shiganshina e começar toda essa trajetória que é desses Eldianos, que é das muralhas, que é do Eren, que é o que a gente está assistindo até agora. 6 anos depois, finalmente, eles vão até a muralha. No caminho, ainda pode haver titãs. Eles encontram um titã que não tinha ali uma proporção muito bem feita, portanto ele não conseguia andar, ele se arrastava. E a gente vê Eren Yeager com uma cara totalmente ali fria, sem nenhuma grande expressão, o cabelo já mais comprido, para demonstrar que realmente passou um ano e ele é adolescente, então com 16 anos ele já está mais velho, diferente fisicamente. Mas a expressão dele é muito mais importante do que qualquer diferença física. Ele desce e o garoto que jurou que exterminaria todos os titãs encosta no titã e fala: ele foi mandado para o paraíso. Paraíso, que é um termo que marlenianos utilizavam, ou eldianos lá em Marley utilizavam, para falar das pessoas ali eldianas que eram punidas por Marley para serem transformadas em titãs nas praias de Parades. Ali era o paraíso. Esse titã foi mandado para o paraíso. Era um compatriota. Compatriota, um termo que o seu pai Grisha utilizava para se referir aos eldianos do seu país, para se referir às pessoas que estavam lutando com ele também. Não é um termo que o Eren utilizaria, muito menos sobre um eldiano de fora. Então, de novo, não é que o Grisha falando ali, não é que o espírito do Grisha baixou no Eren, mas você vê como ele começa a ser modificado pelas verdades que ele descobre, pelas vivências. A gente viu mais de uma vez que quando ele tá vendo essas memórias, ele muda a postura corporal, a expressão. Então, óbvio que o Eren está, sim, sendo modificado. Que o Eren que a gente conhece não é o Eren que a gente termina vendo a temporada. Quando a gente chega no mar em uma cena linda, e eles claramente capricharam na última cena, numa entrevista recente que a Nath até me mandou esses dias ali completinha, bonita, do Isayama, ele comenta o quanto ele pediu um detalhe, um cuidado muito grande nesse fim, e nos créditos ali também, e tá lindo, o design tá maravilhoso, tá brilhante. Quando eles chegam no mar, existe um silêncio, uma falta de trilha, que parece que a gente é comprimido pela imensidão do oceano. Todos estão maravilhados por uma água sem fim, uma imensidão de água azul, aquela brisa, a gente só escuta o barulho das ondas e a emoção parece que chega até o espectador, silêncio perfeito. Eu amei como esse episódio soube pontuar cada momento em relação à trilha, à música, a falas, a ritmo, a direção foi impecável, no fim mais ainda. O design do final da água, do rosto, brilhava. Deu uma grande diferença ali, se você for pensar,
em homogeneidade, né, do que era do começo do episódio no final, mas ficou lindo, encerrou de uma forma maravilhosa. Aí sim a trilha foi subindo, dando ainda mais emoção, mas apesar de todos emocionados, apesar do Eren um ano antes ter falado pro Armin, olha só, tem o mar, vamos chegar lá, o Eren naquela hora tá, sério, sem expressão, sem felicidade, sem qualquer emoção ou surpresa. Inclusive o Eren já viu esse mar, não o Eren fisicamente, mas ele revisitou algumas vezes nas lembranças doloridas que ele acessou do Kruger, do seu pai. E talvez até aquele ponto do mar, o Armin, que já vinha notando alguma diferença no seu amigo, mas até aquele ponto ele não tivesse total ciência de como o Eren Yeager estava realmente diferente. De como o seu amigo ali estava totalmente fora de sintonia. Os amigos que desde criança falavam sobre sair, é claro que o Eren tinha propósitos um pouco diferentes, ambições de liberdade que eram muito mais fortes do que de conhecimento como o do Armin, mas esses amigos, mesmo com a Mikasa, sempre foram muito alinhados. E nesse momento da praia, o Eren é completamente deslocado de todos, inclusive dos seus amigos. Randy empolgadíssima com a água salgada e com tudo aquilo de diferente. Levi ali um pouco receoso, o único fora da água, dizendo: Randy, não toca nisso aí não, isso aí pode ser venenoso. Sasha, Connie, Jean, empolgadíssimos, felizes, porque é algo diferente. E eles chegaram no extremo, é uma conquista, o mundo adiante é um perigo, mas até ali estão todos comemorando. O Armin, obviamente, emocionado, feliz, uma imensidão de água salgada que se comerciante ficasse a vida toda tentando tirar, não ia conseguir tirar todo o sal. E ele pega uma concha e ele tá maravilhado. E a Mikasa linda, fofinha, ali meio sem jeito, tirando o sapato para entrar na água, emocionada também. E o Eren sozinho, contemplando o horizonte e falando: é verdade, tem o mar mesmo. E além do mar, tem a liberdade? Não. Além do mar, tem o inimigo. Será que se nós matarmos todos os inimigos, aí a gente vai ser livre? O Eren continua ainda querendo a liberdade. O Eren continua ambicionando libertar eles, aquelas pessoas. Mas o Eren não pensa mais no mundo tão simplesmente quanto antigamente. Que ele precisa matar titãs e ao matar os titãs eles vão ser livres. Até porque a lógica inverteu, a lógica se ampliou muito. Ali a gente contempla um Eren longe, desconectado daqueles que ele sempre foi muito unido. Um Eren que pensa apenas em uma missão e um foco único e específico. Porque ele, como todos, sabem que além do oceano há muitos inimigos, sim. Mas como aparece numa cartela muito importante e grande, espero que você tenha lido, no meio do episódio, será que essas pessoas precisam mostrar para o mundo o poder de titãs ou alguma forma muito drástica de força para que eles sejam respeitados, para que eles sobrevivam? Eles ali, eldianos, são chamados de filhos do demônio porque eles se transformam em titãs, porque a história que se conta é que ao longo do tempo eles fizeram várias calamidades com este poder e eles precisam continuar com a mesma lógica para sobreviverem? A lógica, por exemplo, que o Eren traz de destruir todos os inimigos? É muito ilusório pensar em sentar e dialogar? Pode ser que sim, mas ainda existe esse questionamento, existe essa possibilidade. Mas o Eren, ali não. O Eren tá muito focado. Não existe liberdade enquanto existir inimigo para ele. Não existe liberdade enquanto existirem pessoas querendo exterminá-los. Mas o mundo é muito grande. Eles sabem sobre Marley. Eles sabem sobre uma fração, através de uma visão ou algumas visões, por exemplo, que o Eren acessa. O mundo pode ser bem mais complexo que isso. Existem outras nações, outras tecnologias, outros pensamentos, outras demandas. Quais dessas pessoas podem chegar até a ilha? Quando Marley poderia voltar? Existem só inimigos lá fora? Podem existir aliados? De qualquer forma, Eren está preparado para fazer qualquer coisa. Ele mesmo fala no momento da condecoração. Ele sacrificaria a vida dele se fosse preciso, se fosse possível, através disso, salvar todos aqueles, conseguir libertar todos, conseguir eliminar todos os inimigos. A única coisa que ele afirma de fato no episódio é que ele não está preparado para sacrificar a Historia. Ele não quer que a Historia sofra através de algum plano para utilizá-la como titã, para utilizá-la para ativar a coordenada. Porque ele agora, como a gente viu, como eu já afirmei no episódio passado, cada vez mais o Eren começa a pensar por si só. Começa a carregar uma responsabilidade muito grande e sim, ele muda. É muito mais do que um simples amadurecimento, é muito mais do que uma simples absorção de memórias, é um misto disso tudo e do que ele acredita talvez que só ele possa fazer.
com muitos momentos importantes nesse episódio, que terminou com um clima de finalização lindo, lindo e maravilhoso, mas deixou um crédito ali com imagens muito bem selecionadas, que trazem spoiler tanto dos próximos momentos do mangá, quanto de momentos que nem aconteceram, personagens que a gente nem sabe quem é ainda, mas como eu falei, passei a madrugada e hoje de novo confabulando sozinho e com a Nath do Titancast o que poderia ser cada uma dessas coisas. Cheguei a uns pensamentos e narrativas interessantíssimos e, portanto, vai sair vídeo aqui no canal. Não deixe de assistir. Você que lê e não lê o mangá, é claro, se você não tiver medo de spoilers, porque tem muito segredo nessa ending, eu fiquei felicíssima da gente finalizar assim, porque fica um clima claro de que tem muita coisa para acontecer ainda. Que os próximos episódios que virão nessa quarta e última temporada serão cheios, sim, ainda, de sofrimento, de dores, de questionamentos e de novos personagens também. O universo já se ampliou? Vai se ampliar ainda mais. Vamos comentar sobre esse final também depois, vamos falar sobre expectativas para o futuro também no futuro aqui no canal, mas se inscreve para não perder nenhum desses vídeos, me conta o que você achou. Eu finalizei a terceira temporada muito satisfeita, muito mais feliz do que eu esperava que eu ficaria. O trabalho do Wit Studio foi impecável e é bom aqui mais um parênteses de que não temos confirmação de que será o Wit Studio o responsável por finalizar Shingeki com a quarta temporada. Eu e muitos fãs esperamos que sim, que seja o Wit Studio a finalizar Shingeki, porque eles têm um carinho muito grande com a obra e eu acho que a parceria deles ali em relação à equipe e com o Isayama também é muito ali coesa, funciona, o resultado é maravilhoso. E eles finalizaram, assim, claramente, com muito cuidado. E eu queria que esse cuidado continuasse, que a gente tivesse a mesma linguagem, que tivesse a mesma pegada de direção até o final. E o final tá chegando, não é mesmo? De novo, continua aqui no canal, os próximos vídeos serão super interessantes, eu juro. Vai ser assim, mind-blowing, vai estourar cabeças e vai ampliar muitos horizontes. E eu quero as opiniões, teorias, impressões finais de vocês. Se vocês estão tão felizes, emocionados e satisfeitos com esse fim da terceira temporada, como eu estou também. Espero que a gente tenha aí pela frente pelo menos mais 24, 25 episódios para finalizar Shingeki, mas a gente conversa disso com mais calma mais pra frente. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum vídeo e a gente se vê então em todos esses próximos vídeos. Espero que com voz. Tchau, tchau!